Salve, salve! Salve, salve! Boa noite! Agora, Miriam. Salve, salve! Boa noite! Deus abençoe! Nós estamos na benção aqui, viu, gente? Nós estamos na benção. Irmãos, eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu não poderia deixar de falar com vocês. Amanhã eu estarei sendo Cicerone do Gideões Internacionais. Eles estarão aqui e eu vou estar recebendo eles, vou estar indo à igreja com eles. Então o vídeo de domingo eu estou fazendo hoje, tá? Eu continuo o meu assunto, tá? Falando sobre finanças na Bíblia, né? Que eu acho muito bom, muito importante, né? Vamos louvar o Senhor com o hino 343 do cantor cristão. O título é Sempre Firme, né? Vamos lá? Minha morada, Jesus assegura paz e conforto na luta feroz. Dai-me teu braço, transporta-me à altura, onde escutar poderei tua voz. Vem dar-me paz, é meu Jesus, dai-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio ao teu lado, falta-me a paz, o descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei noutra pátria de além. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dai-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Oh, glória a Deus, né? A nossa vida é sempre para aqueles que professam, né? Professam conhecer as coisas de Deus, né? Sabe que o nosso socorro, né? Nosso milagre vem do Senhor. Irmão, já que eu falei nesse assunto, o ateísmo é uma coisa muito confortável, sabe? Ela é muito confortável. E geralmente a pessoa ateia, ela o é por uma questão de não querer dar tempo às coisas de Deus. A família está tudo bem, os recursos financeiros estão todos bem, ela não quer se comprometer, ela não quer ir à igreja, ela não quer ir ao templo, né? Ela não quer contribuir, né? Vocês sabiam que muita gente não está na igreja por causa das finanças, porque entende que vai ter que contribuir, vai ter que entregar, vai ter que dar, e o coração da pessoa está preso nisso. Vocês sabiam que tem igrejas que usam o termo, aqui não tem que entregar o seu dízimo, e a pessoa diz, eu vou para lá, mas chega lá, não tem o nome dízimo, mas tem 5 maneiras de contribuir. Usa-se outro nome, porque não tem condições. Eu tenho falado aqui, não tem como você estar num lugar e o seu bolso em relação ao seu dinheiro não estar lá, né? Não tem condições, tá? Hoje eu quero falar uma coisa, como foi criado o dízimo. Irmãos, é muito importante entender a essência das coisas. Às vezes as pessoas não entendem, as pessoas querem entender a questão literária. Sempre que eu ouço uma poesia, ouço uma música, como eu sou formado nessas áreas, eu quero saber o pano de fundo. Vocês querem ver uma coisa interessante? A gente fala, né, a Bíblia ela é composta por 2 grandes momentos. No original seria a Antiga Aliança e a Nova Aliança, ou a Antiga Aliança no original e o Novo Testamento. Agora a gente, para facilitar o português, a língua, a gente fala Velho Testamento e Novo Testamento, só que não é Velho Testamento. Por que não é Velho Testamento? Porque não morreu ninguém.
A gente sabe que uma pessoa receber herança tem que morrer alguém, né? É feito um testamento. Nós acabamos de ver aí um artista aí, um apresentador de televisão que morreu no ano passado e está dando o que falar. O testamento que ele deixou, né? E os magistrados estão trabalhando em cima daquilo que é o testamento. Mas ele morreu. Mas ele deixou um testamento. Porque no Novo Testamento Jesus morre. E outro detalhe, o novo só pode existir se existir o antigo. Né? Eu me lembro quando eu entendi aquele versículo sobre honrar pai e mãe, eu só existo porque meu pai existiu, tá? E o meu pai só existiu porque o pai dele existiu. E a antiga aliança aqui é que nos dá base para depois entender o novo. Por sinal, nós devemos ler primeiro todo o novo, começando pelo Evangelho de João. Quem que está aí querendo estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, tem que conhecer bastante o Novo Testamento para entender a antiga aliança. Então, o dízimo, eu já cheguei em igrejas que eu fui pastor, conheci crentes de datas. Eu cheguei um dia para resolver uma situação e perguntei, irmãos, por que vocês entregam o dízimo? E todo mundo veio com Malaquias 3, de 8 a 11 praticamente, né? O ápice é o versículo 10. A gente entrega o dízimo porque lá está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento nela e por causa disso eu abrirei sobre vocês uma janela tal, né? Vocês podem fazer prova de mim e que dela advenha a maior abastança. Não, mas não é ali que foi criado o dízimo. Primeira coisa interessante sobre o dízimo é que Abraão e Jacó entregaram o dízimo antes de ser uma colocação divina, antes de ser lei. Por que eles fizeram isso? A palavra dízimo, ela vem de décima parte. Passaram-se em frente uma igreja cristã uma vez, e aquela igreja que não prega sobre o dízimo, tem uma igreja que não prega sobre o dízimo, aí o que ela faz? Ela cobra casamento, ela cobra batismo, ela inclusive estimula o batismo para ela ter fonte mais de renda, né? Aí estava escrito numa placa assim, aqui o dízimo é 7%. Isso não é dízimo, tá? Porque a palavra dízimo significa décima parte. Então, se é 7% já não é dízimo. Se é 5% não é dízimo. Se é 3% não é dízimo. Dízimo é a décima parte. Mas olha só por que foi criado o dízimo. Eu vou ler aqui Deuteronômio. Deuteronômio está dentro dos livros da lei, né? No grego, a gente fala Pentateuco. Penta vem de 5, né? O Brasil já não foi penta campeão aí, penta é 5. Para os judeus, no hebraico, eles falam a Torá, que são os 5 livros que nós compreendemos quando estudamos teologia, que quem os escreveu foi Moisés, né? É óbvio que o último capítulo está contando a morte de Moisés. É óbvio que ele não deve ter escrito a morte dele, né? O Josué vai assumir, escreve sobre a morte dele e fecha o Pentateuco com a morte de Moisés. Mas olha só, Deuteronômio significa a repetição da lei. Porque quando Deus mandou os homens lá, os judeus, possuir a terra prometida, eles foram lá, ficaram 40 dias visitando, 10 voltaram com relatório negativo, influenciou o povo, colocou o povo para baixo, tirou a fé do povo, mas o Josué e o Caleb, daquela turma toda que tinha aquela idade, só os dois entraram na terra prometida. Porque os dois falaram, não, lá é difícil, tem gigante e tudo mais, mas aqueles negativistas lá falaram, não, eles vão nos matar, vai ter gigante, tem dificuldade, porque a terra eles não iam possuí-la de maneira gratuita, mas eles teriam que lutar pela terra, mas Deus estava com eles. Então, o que aconteceu? O povo ficou sem fé. E aí, por causa dos 40 dias, Deus falou que em função dos 40 dias que eles ficaram lá na terra visitando, eles ficariam 40 anos no deserto, até entrar na terra numa viagem de 3, 4 meses. E foi isso que aconteceu. Mas a Deuteronômio, Deus vai repetir a lei para poder dar fé àquele povo de novo. Então, o nome Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, ele está repetindo a lei, tá? Então, olha só por que foi criado o dízimo. Tem que ser compreensível isso, olha só. Os 12 filhos de Jacó que deram nome às tribos de Israel.
né, que organizou aquela sociedade. Se fosse para os gregos, seria a polis, né? A cidade, a situação política e tal. Mas em Israel, foram os filhos de Jacó lá que aquelas 12 tribos é que iam possuir, né? Houve mudança ali e tal, mas eram aquelas 12 tribos, tá? Mas aí tem uma que não recebeu herdade de terra, que foi a tribo de Levi. E esses homens, o povo vai ser orientado, vai ser mandado, na verdade, é lei, que o povo traga o dízimo. Por quê? Porque esse povo lá, os sacerdotes, os levitas, eles vão ficar cuidando da vida espiritual do povo. As pessoas precisam de pessoas disponíveis para cuidar da sua vida espiritual, né? Para ir lá te fazer uma visita, para orar por você, né? Às vezes morre alguém, ir lá fazer as exéquias, ir lá fazer um culto fúnebre, apesar que o culto fúnebre é para consolar a família, porque uma pessoa, depois que ela deixa de respirar, a pessoa não tem ação mais nenhuma de dar a sua vida a Jesus e de ir para os céus, porque tudo isso você tem que fazer em vida, tá? Mas quem está vivo precisa de consolo, e é muito duro, a dor é muito forte perder uma pessoa que você ama, né? E em todas as idades. Mas imagina, quanto mais jovem morre alguém, mais sofrimento alguém sofre. E também pode a pessoa morrer na idade que for, que alguém vai chorar, e para alguém aquela pessoa vai fazer falta. Mas olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 1 até o 8º. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo do sacrificar em sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias, olha só, do teu grão, do teu mosto, que é o sumo, né, da videira, né, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas vacas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista, olha, a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias da sua vida. E quando vier um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Então é o seguinte, os levitas não receberam terra para trabalhar, para produzir. E os dízimos eram o seguinte, não havia moeda, não havia dinheiro. Então o homem plantava lá os grãos, né? Plantava e dava 10 sacas de arroz, ele trazia uma saca de arroz. Aquele homem tinha lá tantas vacas e dava bezerra, ele trazia. E sempre as primícias, as primeiras. Por quê? Porque Deus mandou honrar aqueles que labutam no sentido de servir, né? Eu acho interessante lá em Atos, quando a igreja de Jerusalém começou a crescer, ver a descida do Espírito Santo, houve praticamente a oficialização da criação da igreja. Eles estavam enfrentando uma dificuldade lá com as viúvas sobre estar sendo umas comendo alguma coisa, outros estavam comendo pé, outros comendo pescoço. Elas, inclusive, eram viúvas helênicas, né? Elas citadas numa questão histórica, né? Depois que o Alexandre o Grande conquistou o mundo, se ganhou o nome de helenos, né? Os helenistas, as judias helenas, né? As helenas, né? As helenistas, né? E Pedro diz, não é bom, está em Atos 6,4, não é bom que nós deixemos a palavra e a oração e vamos servir as mesas, e ali se criam os diáconos. A pessoa pode pensar, mas o pastor precisa, né, ter tempo para orar, precisa ter tempo para poder ler a Bíblia, para poder ter um alimento? Sim, precisa. No Salmo 23 está escrito, o Senhor, é lógico que é o sumo pastor, mas o pastor humano, que é um protótipo do supremo pastor, diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
leva-me aos pastos verdejantes. Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Outra coisa, como que nós devemos ver um pastor? Nós já recebemos o título, vários títulos, né? Pastor é o termo mais carinhoso da Bíblia. Mas nós temos o título de ministro. O ministro de Estado, ele não vive em função daquela pasta 24 horas por dia. Paulo Guedes não vive em função daquela pasta. O Delfim Neto não vivia em função daquela pasta. O José no Egito não vivia. Por quê? Quando chega ali na televisão, né, o Jatene, né, que foi ministro da Saúde, quando ele está ali, a pessoa pergunta e ele tem que estar 24 horas sabendo daquele assunto, tomando posições, criando vacinas, cuidando da saúde. Como que ele vai ter 2, 3, 5 empregos para se sustentar? E você pode me perguntar, pastor, alguma vez na vida o povo parou de entregar o dízimo? O que aconteceu? Leia Neemias. Lá nos últimos capítulos diz que depois que eles voltaram da Babilônia, né, o reino caldeu tomou o povo de Israel, foi lá, destruiu a cidade de Jerusalém, eles foram escravos lá 70 anos. Depois eles voltaram. O Esdras cuidava da vida espiritual e o Neemias da área administrativa. E ele explicou tudo isso para o povo, que eles tinham que entregar os dízimos, os templos tinham as despensas, né, onde ficavam os alimentos. E o povo parou de entregar o dízimo. E quando Neemias ele voltou lá, porque ele serviu o Artaxerxes, o rei lá, né, da Pérsia, quando ele voltou, ele não encontrou os levitas, ele tinha até um inimigo lá, um indivíduo lá morando dentro ele era parente de um dos sacerdotes, morando dentro da onde era a despensa, né, do templo, né, inimigo lá, a pessoa tem um inimigo morando lá, e todo mundo foi trabalhar com as mãos, ninguém traz alimento, ninguém traz o seu dízimo, ninguém traz a sua oferta, então não tem como a pessoa estar ali. Irmãos, tem um versículo muito sério na Bíblia que ninguém o lê a nível de liderança, está em Gálatas 6, né? O 7 diz, né? Não erreis, porque tudo que o homem semear, disso também ceifará. Me parece que é o versículo anterior que diz assim, que deveriam ter duplicado a honra aqueles que labutam no ensino. O que é duplicada a honra? Diz que uma pessoa que ensina a palavra de Deus, ele deveria receber o salário dobrado. Depois, irmãos, é lógico, a evolução do mundo, vieram as moedas, vieram o dinheiro, ficou mais fácil. Então a gente entrega o dízimo, né? A gente não ganha dinheiro, a gente entrega o dízimo em dinheiro, né? E a pergunta de Malaquias, que é muito interessante, o Malaquias, a nação perguntou para Deus, né? Senhor, a nação de Israel te rouba, tal. Aí Deus falou, vocês me roubam, sim, vocês me roubam. A nação me rouba. E aí ele pergunta que nós te roubamos. E ele falou, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha, no português, a ordem dos fatores altera o produto. Em matemática, as ordens dos fatores não alteram o produto. Em português, altera. Ele falou, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que não quer entregar o dízimo e quer dar só oferta. Não funciona. Não funciona. Você não pode esquecer do dízimo. Uma outra coisa, as pessoas perguntam, mas isso não é coisa do Antigo Testamento? Isso não é coisa da Antiga Aliança? Mas acontece que a pessoa cita, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, com a boca cheia. A pessoa cita o Salmo 91 com a boca cheia. A pessoa cita um punhado de promessas da Antiga Aliança, e por que a hora que ela cita também que deve trazer os dízimos para Deus, aí ela fica com essas perguntas. Na verdade, ela não quer dizimar. O homem não tem uma relação saudável com a sua vida financeira, irmãos. O homem não tem uma relação saudável. Aí, olha só, Jesus falou alguma coisa sobre o dízimo? Falou. Tá aqui no Novo Testamento. Se eu vou ler para você, vou ler para nós, e depois você lê em casa. Olha que coisa interessante. Mateus 23, 23, né? Mateus 23, 23. Olha o que Jesus falou para os fariseus, né? Que era o povo
era uma das religiões, era a religião mais forte do tempo de Jesus. Eles viviam lá, diziam que vivia realmente o Pentateuco. Olha só o que ele diz. Ele começa, ai de vós. O ai aqui, irmãos, em português é uma interjeição de dor. Uma vez eu vi um professor e pastor amigo meu dizer o seguinte, que uma interjeição vale uma frase inteira. Quando uma pessoa diz, ai, ele está dizendo que está doendo, está ruim, eu posso estar morrendo, né? Olha, ai de vós, ai de vocês, escribas, olha, os homens que copiavam a Bíblia, os homens que escreviam os documentos sérios, fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha só, Jesus diz que eles eram muito zelosos no dízimo e eles davam o dízimo do mínimo. A Bíblia diz que Abraão dava o dízimo de tudo. Abraão era um grande comerciante. O que é dar dízimo de tudo? Ele vendia uma dúzia de ovos, ele entregava o dízimo. Ele vendia um boi de muitas arrobas, entregava o seu dízimo. Ele entregou ao rei Melquisedeque, né? Rei de Salém. Inclusive a palavra Salém é da onde vai vir a palavra Jerusalém e da onde vem a palavra Shalom, que é a capital de Israel. Falar nisso, irmãos, Israel esse final de semana está comemorando a entrada do ano novo, tá? Como eles lá não receberam Jesus, não aceitaram, Jesus não é divisor da história. Eles só vão se despertar quando Jesus buscar a sua igreja, aí que eles vão ver que Jesus era o Messias. Mas para nós, que nos países cristãos aceitamos Jesus, quando uma pessoa escreve no seu talão de cheque, né, o ano de 2020, ele está confessando implicitamente que ele acredita que Jesus nasceu lá no ano 0, começou a contar no no ano 1, e que nós estamos a 2020 do nascimento de Jesus, irmão. Isso é uma coisa séria, irmão. Existem coisas na nossa vida que são explícitas, existem coisas que estão implícitas. Há um princípio em filosofia que diz que a natureza, ela se mostra e ela se esconde. Por isso que nós temos que estudar, para ir lá dentro do texto. Olha só, Jesus falou, olha, vocês dão dízimo de coisas pequeninas, vocês são muito zelosos, vocês dão o dízimo da hortelã, olha só, temperinho lá, o endro, cominho, temperinho. E vocês não praticam o mais importante, né? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas, quais que estão próximas. Agora ele usou um pronome demonstrativo. Vocês devem fazer estas. Vocês devem incorporar o juízo, a misericórdia e a fé e não devem omitir aquelas. Eu não estou mandando vocês parar de fazer aquilo. Eu não estou mandando ninguém parar de entregar o seu dízimo. Outra coisa, irmãos, o dízimo, como ele é lei, ou a pessoa entrega para Deus ou ele entrega para o diabo. Isso é muito forte, irmãos. Mas olha só, a pessoa que não quer servir a Deus, ele não fuma. Ele não está entregando para Deus. Que benefício que o cigarro traz para ele? Só malefício. Tem 5.000 toxinas. O homem, geralmente o crente, é abstêmio, né? Não porque a igreja o proíbe, mas porque ele descobre que o corpo dele é templo do Espírito Santo e ele descobre que quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Quando uma pessoa vai para a igreja, o Espírito Santo vai fazendo uma obra. Nele, essa obra é do Espírito Santo. Irmãos, obra de salvação, obra de deixar os vícios, obra de deixar o pecado, é obra do Espírito Santo. A minha missão é ir até onde vai o teu raciocínio, aonde vai o teu cérebro, mas o Espírito Santo vai até o porão, até o recôndito do teu coração e faz uma obra. Então não é a igreja que proíbe, é o Evangelho que tem esse poder de fazer esse livro, estas palavras entrar dentro de nós. Mas deixa eu voltar lá, vou terminar aqui esta mensagem, né, este culto, contando um fato para vocês. Eu conheci um pastor, o doutor Samuel Doctório. Eu o conheci no ano de 97, ele já era um pastor de certa idade, ele nasceu em Beirute, ele era chamado Billy Graham do Oriente. Ele foi sapateiro, mas um homem de uma sabedoria, ele tinha passaporte americano, né? Eu não sei,
ele tinha passaporte, ele tinha, não, passaporte não, ele tinha cidadania americana também, ele tinha livre acesso, ele frequentava a Casa Branca, e ele era um homem tipo Paulo. Ele faleceu tem uns 5 anos, infelizmente, irmãos. Ficamos mais pobres, este mundo, ser o pastor, doutor Samuel Doctor. O Samuel Doctor era igual o Paulo. Ele ia até um país para ficar 2 meses, ficava 6. Ia num país para ficar 2, 3 meses, ficava 2 anos. Paulo fez isso, né? Ficou lá em Corinto, né? 2 anos, 1 ano e 8 meses e tal. Mas o doutor Samuel Doctor disse que estava Ele foi a um país para ficar 2 meses. Como é que é o nome daquele país? Fica ali na Europa, ali. Pastor Amir, se lembra o nome do país? Ah, me lembrei, a Escócia. E ele disse que lá na Escócia, irmãos, o primeiro sentimento quando o pecado entrou no mundo foi o egoísmo. Os homens têm idiomas diferentes, mas nós somos iguais no diferente, né? Nós somos pessoas únicas, mas nós somos iguais na diferença. E diz que lá na Escócia também o homem é igual mãozinha de bebê. Já falei para vocês, tem gente que você joga no Rio Verde com um sorrisal na mão, ele atravessa o rio e não deixa o sorrisal derreter. Dr. Samuel Doctório foi para ficar lá 2 meses, acabou ficando quase 1 ano lá. E ele, um domingo de manhã, foi convidado para pregar numa igreja e resolveu pregar sobre o dízimo. E ele começou a pregar, e de vez em quando tinha um irmão que estava sentado na primeira fileira de bancos, o irmão tirou o relógio e olhou a hora. Talvez o irmão não estivesse inquieto e tal, e ele guardou aquele relógio de algibeira que se usava na época, né? Ele tirou uma segunda vez, parece que foi na segunda ou terceira vez, o pastor Dr. Samuel Doctor perguntou para ele: ô meu irmão, quantas horas aí? Aí ele guardou o relógio de pressa e não fez isso mais, né? Irmão, nós devemos ser educados quando vamos em qualquer lugar, irmãos. Às vezes o pastor está pregando uma coisa que você não goste, mas você não deve levantar e sair. Eu falo de educação, irmãos. Se fosse você que estivesse falando alguma coisa, né? Por favor, né? Por favor, cadê a nossa educação? Aí, esse homem, ele ficou lá meio de lado. O pastor terminou de pregar, contou as histórias sobre dízimo, a importância, o fato bíblico, tem mesmo que entregar o dízimo. Vocês podem ver que essa igreja que eu citei agora há pouco, que não ensinava o dízimo, hoje ela continua cobrando casamento, cobrando batizado, e agora está pregando sobre o dízimo. Teve que ir para a Bíblia. E tem muita gente que eu já fiz casamento que era católico e vieram pedir para eu fazer lá de outra igreja. Por quê? Porque na hora de casar a pessoa quer economizar, né? Então lá o pastor, o cara não vai cobrar, vou lá para ele fazer meu casamento, né? E, então, nessa hora, né, a pessoa vem que pedir, a gente faz e tal. Que é uma benção que a gente vai pedir para aquele novo casal, né? Aí quando vê, esse irmão foi ficando pro final. Na fila, o pastor vai para a porta cumprimentar as pessoas. Aí esse irmão ficou pro final, bem no final, ele foi o último praticamente. Ele chegou perto do pastor, doutor Samuel Doctor, e perguntou: pastor, essa questão do dízimo não é coisa do Velho Testamento? O pastor falou: se eu te falar o que está escrito no Novo Testamento, você me promete que vai cumprir? Ele ficou assustado. O que está escrito no Novo Testamento? O que está escrito no Novo Testamento? O pastor Dr. Samuel Doctor falou: na igreja de Atos, que foi a igreja de Jerusalém, né? E a igreja de Antioquia da Síria, mas se fala da igreja de Jerusalém. Lá, os membros da igreja davam tudo. O Barnabé vendeu um lote e deu tudo para a igreja, porque a igreja dava comida às viúvas, a igreja ganhava propriedades. O Ananias e a Safira tentaram fazer isso e morreram, porque eles mentiram, fizeram um voto que ia entregar todo o dinheiro do lote e depois vieram mentindo a Pedro, e Pedro falou: você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Tá vendo como é que o dinheiro às vezes até encurta a vida das pessoas? E ele ficou lá: o que fala? O que fala? Então ele falou ali, fala que deram tudo. Sabe o que esse irmão falou? Eles são da igreja e disse: pastor, eu vou ficar com o Antigo Testamento mesmo, eu vou ficar com a Antiga Aliança mesmo, eu vou ficar com o dízimo mesmo. Então, irmãos, pense, vamos orar. Senhor, obrigado
pelo culto de hoje, não deixamos as ovelhas sem o teu alimento. Abençoa aqueles que nos veem no YouTube, aqui na Facebook. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Dá uma liberação agora. Converta os bolsos, converta as mãos. Traga generosidade, traga obediência em nome de Jesus. Amém, Senhor.